Há histórias que transcendem o tempo, que não importa quantos anos passem, elas nunca perdem seu brilho ou significado. Algumas destas narrativas, entrelaçadas com o tecido da humanidade, oferecem não apenas uma visão do passado, mas uma bússola para o presente e um farol para o futuro. Hoje, mergulharemos em uma dessas histórias, uma que viaja por tempestades e arco-íris, desafios e esperanças, falhas humanas e graça divina. Prenda sua respiração, porque a jornada que você está prestes a embarcar é tão profunda quanto as águas do dilúvio e tão elevada quanto as promessas do céu. Desde os tempos antigos, o nome Matusalém tem sido sinônimo de longevidade. Mas será que a longa vida foi o único atributo de Matusalém? Existe um fato secreto sobre Matusalém que demonstra a graça de Deus e que a maioria das pessoas desconhece. Está escrito que o pai de Matusalém, Enoque, foi um profeta, e Judas registrou uma afirmação que ele proferiu. Judas, versículos 14 e 15, afirma: "E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele." O que nos leva a um fato crucial sobre Enoque, que é de grande relevância para a nossa discussão. A mensagem de Enoque era clara: Deus viria em breve para julgar e tomaria medidas contra todas as formas de impiedade. E quando Enoque tinha 65 anos, teve um filho. Deus deu a Enoque um nome para o menino. Quando ele morrer, acontecerá. É curioso pensar que este nome, quando ele morrer, acontecerá, não estava em inglês, mas sim em setita. E qual é a tradução deste nome? Matusalém. Enoque entendeu que, quando seu filho morresse, Deus julgaria o mundo. E por sua imensa paciência, Deus permitiu que Matusalém vivesse mais do que qualquer outro ser humano registrado, por impressionantes 969 anos. Ao final desses 969 anos, Matusalém morreu, e no dia seguinte começou o dilúvio. Foi então que o neto de Enoque e filho de Matusalém, Noé, entrou em ação. Ao alinhar as idades dos patriarcas, verifica-se que o ano do dilúvio foi o mesmo ano em que Matusalém faleceu. Noé e seus 3 filhos passaram uma quantidade considerável de tempo, possivelmente 20 anos, construindo uma arca de acordo com as especificações de Deus. Essa história por si só é um testemunho da graça e paciência divinas. Enoque, que caminhou com Deus e foi levado por ele sem provar a morte, certamente teve uma influência sobre seu bisneto Noé. Noé, por sua vez, herdou a fé através da pregação desses homens mais velhos, como está escrito em Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Noé também testemunhou o pecado desenfreado em sua época. Gênesis 6, versículo 5 descreve: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." A graça de Deus continuou a operar, mesmo em tempos sombrios. Através da pregação de Enoque e Matusalém, da observação de Noé de um mundo imerso em pecado e da atuação do Espírito Santo, Deus fez sua vontade conhecida. O coração de Noé estava iluminado com o conhecimento divino. Com o falecimento de Matusalém e a recente morte de Lameque, percebemos que poucos justos permaneciam na terra. Finalmente, o dia fatídico chegou e nuvens escuras começaram a se formar. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, disse a Noé: "Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque vi que és justo diante de mim nesta geração." Gênesis 7, versículo 1. Assim, Noé, sua família e as criaturas entraram na arca, e a porta foi fechada atrás deles. Chuvas torrenciais caíram por 40 dias e 40 noites. Os céus se abriram, e as águas cobriram a terra, erguendo a arca sobre as ondas. Gênesis 7, versículo 12 diz: "E a chuva esteve sobre a terra 40 dias e 40 noites. O mundo fora da arca já não existia, mas dentro dela a vida persistia,
mantida segura por uma promessa, um pacto entre Deus e o homem, revelando que mesmo nas épocas mais sombrias, a esperança e a bondade podem sobreviver. Entender a vida antes do dilúvio é fundamental por várias razões. Estabelece o cenário para a história de Noé e a Arca, uma narrativa que representa uma metáfora eterna de salvação e um novo começo. Os acontecimentos que levaram ao dilúvio nos fornecem lições morais e éticas que ecoam através dos séculos. Essa era, anterior ao dilúvio, serve como uma janela para as lutas, escolhas e realidades espirituais que moldaram a humanidade desde o início dos tempos. Apesar da grande diferença temporal, as pessoas daquela época se perguntavam sobre moralidade, propósito e conexão divina, assim como nós o fazemos hoje. No livro de Gênesis 3, encontramos um relato fundamental para a compreensão humana: a queda do homem. Este capítulo narra os eventos que levaram ao primeiro pecado cometido por Adão e Eva. A serpente, astuta e enganadora, desempenha um papel crucial nesse evento. Gênesis 3, versículos 4 e 5, descreve a sedução da serpente. E disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Este ato de desobediência teve consequências eternas, introduzindo o pecado e a morte no mundo. A história da queda é rica em temas como tentação, livre-arbítrio e as consequências da desobediência, atuando como um lembrete do impacto de nossas escolhas e das limitações do julgamento humano. O mundo antes do dilúvio tem suas semelhanças com o nosso, onde enfrentamos tentações e desafios diários. Assim como Noé foi íntegro em meio a uma sociedade corrupta, somos chamados a ser luz em um mundo muitas vezes dominado pela escuridão. Agir corretamente e distinguir o certo do errado nem sempre é uma tarefa fácil. No entanto, assim como Noé ouviu a Deus e fez a coisa certa, somos encorajados a seguir seu exemplo. A história de Noé ensina-nos que, mesmo em tempos de grande adversidade, podemos escolher ser bons e criar um refúgio de fé e amor para nós e nossos entes queridos. O pacto de Deus com Noé, simbolizado pelo arco-íris, é um lembrete eterno de sua fidelidade. Pus o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal um pacto entre mim e a terra. Gênesis 9, versículo 13. Este pacto não é exclusivo para Noé, mas um lembrete para toda a humanidade de que há esperança e graça, mesmo após as maiores tempestades. Ao olhar para a vida antes do dilúvio, vemos um reflexo dos nossos erros e potenciais enquanto humanidade. O apóstolo Paulo nos incentiva a focar nas coisas boas. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, versículo 8. No contexto do Novo Testamento, somos lembrados da promessa da ressurreição. Primeiro, Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, nos dá esperança e conforto, lembrando-nos de que aqueles que creem em Cristo, quer já tenham falecido, quer estejam vivos, serão reunidos com Ele em sua vinda. Embora algumas figuras bíblicas, como Enoque e Matusalém, sejam mencionadas brevemente, suas histórias servem como testemunhos poderosos da graça e fidelidade de Deus. Enoque, por exemplo, caminhou com Deus e não apareceu mais porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, versículos 24. Em oração, buscamos a orientação do Senhor, lembrando-nos das narrativas antigas que nos inspiram a confiar e buscar a Deus em todas as circunstâncias. Pedimos sua direção para navegar em um mundo repleto de maravilhas e desafios e para sermos fiéis a Ele, assim como Noé e Enoque foram. Assim como as pessoas antes do dilúvio ansiavam por Tua presença, buscamos a mesma conexão e comunhão contigo, Senhor. Cada aspecto da criação, cada instante que vivenciamos, reflete a Tua bondade e misericórdia. A Bíblia diz: pois os seus olhos invisíveis, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos desde a criação do mundo,
sendo percebidos mediante as coisas criadas. Romanos 1, versículo 20. Antes dos nossos próprios dilúvios, sejam eles desafios, mudanças ou transformações, oramos para que possamos ser equipados com a fé semelhante à de Noé. Mesmo rodeado de dúvida e zombaria, ele confiou em tuas promessas, provando que a fé pode prevalecer mesmo nas circunstâncias mais adversas. Por fé, Noé, sendo advertido por Deus a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus 11, versículo 7. A cada tempestade que enfrentamos, devemos nos lembrar da sua promessa. Mesmo depois da tempestade, tua fidelidade é representada pelo arco-íris que surge, simbolizando o pacto de tua constante graça e amor. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança, que fiz com vocês e com todos os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Gênesis 9, versículos 14 e 15. No entanto, após o dilúvio, o mal continuou a se manifestar no coração humano. Vemos isso na história de Nimrod, que é descrito como um poderoso caçador diante do Senhor. E a princípio o seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Gênesis 10, versículo 10. Nimrod e a Torre de Babel são lembranças das tentativas humanas de alcançar o divino sem Deus, uma lição que continua relevante para nós hoje. Assim, é importante estudarmos todas as passagens da Bíblia, para que possamos aprender com os erros e triunfos de nossos antecessores e nos aproximar ainda mais de Deus.